Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Mirassol vende lateral revelação para o Flamengo. Boto perde a paciência com o medalhão e diz que vai negociá-lo urgentemente. Alerta no Flamengo ligado. Expulsões superam vitórias e evidenciam indisciplina no início de 2026. Chance de ouro. Al Hilal aceita liberar Marcos Leonardo imediatamente e ainda topa dividir o seu salário. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional amanhã, o Felipe Luiz já definiu seu time titular no treino dessa tarde, que aconteceu às 15h30, horário de Brasília, no Ninho do Urubu. E com isso, a provável escalação do Flamengo pode ser Rossi, Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Devido à sequência de jogos, o lateral esquerdo Alexandro pode ser poupado diante do Internacional amanhã, dando lugar para o Ayrton Lucas. Outra baixa nesse jogo vai ser o volante Jorginho, que foi expulso por reclamação no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, num erro crasso do juiz Wilton Pereira Sampaio. Esse jogo contra o Internacional vai ser amanhã às 19h30, horário de Brasília, aqui no Maracanã, e o Flamengo precisa vencer para acalmar os ânimos no Ninho do Urubu. Vale lembrar que esse jogo só vai passar no Premier Futebol Clube em canal pago. Um estudo divulgado pelo Flamengo aponta que decisões recentes do governo federal na nova reforma tributária podem gerar um pagamento adicional de aproximadamente 746 milhões de reais em impostos ao longo dos próximos 8 anos. E diante desse cenário, segundo o jornalista Rodrigo Matos, do portal UOL, a diretoria do clube já iniciou um planejamento de corte de custos com a intenção de preservar o futebol profissional e afastar, ao menos por hora, a possibilidade de transformação numa SAF. Os vetos do Ministério da Fazenda atingiram artigos que previam redução da carga tributária tanto para clubes associativos quanto para as SAFs. E com isso, entidades sem fins lucrativos passaram a ter uma nova tributação em 11%, superior à aplicada a empresas, que gira em torno de 5%, segundo a avaliação dos advogados tributaristas. Apesar disso, ainda existe a possibilidade da derrubada dos vetos no Congresso Nacional. O Flamengo e o Corinthians já articulam mudanças no texto da lei, enquanto os outros clubes associativos optaram por não se manifestarem publicamente até o presente momento. Diante disso, o Flamengo iniciou ajustes no seu orçamento e já projeta uma redução de 16 milhões de reais nas suas despesas para 2026. A estratégia passa por revisar atividades deficitárias que geram prejuízo recorrente ao caixa do clube. Entre as áreas mais sensíveis estão o esporte olímpico, que apresenta um déficit anual de aproximadamente 50 milhões de reais e pode sofrer impactos diretos caso o quadro tributário se confirme. Em entrevista recente à Flamengo TV, o presidente BAP detalhou a situação financeira das modalidades olímpicas e alertou para o risco de comprometimento do futebol. Investimos cerca de 70 milhões de reais no esporte olímpico e arrecadamos no máximo 24 ou 25 milhões por ano. Quando o futebol volta às atividades, o clube já carrega um déficit de 46 milhões de reais. Precisamos buscar esse dinheiro. Não é possível absorver 700 milhões em impostos nos próximos 7 anos sem afetar diretamente o futebol rubro-negro, disse lá o presidente BAP. Um multicampeão pelo Flamengo nos anos 90 está de volta ao futebol, só que agora numa função diferente. O ex-atacante Nélio, de 57 anos, que conquistou o Brasileirão, Copa do Brasil e campeonatos cariocas pelo Mengão, foi contratado para fazer parte do núcleo de futebol do Uberaba Esporte, time tradicional da segunda divisão do Campeonato Mineiro.
O Nélio é uma das contratações do novo departamento da equipe do Triângulo Mineiro, que busca o acesso para a elite estadual. O Uberaba, dono de 5 títulos do Campeonato Mineiro do Interior, não joga a primeira divisão do Campeonato Mineiro desde 2012. Ele ainda não está presencialmente em Uberaba, mas segue aqui no Rio de Janeiro, mas já trabalha na formação do elenco para 2026. O Nélio deve ter uma reunião na cidade mineira daqui a 10 dias. Muito legal, Nélio, eu gosto muito de você. Alerta no Flamengo, as expulsões superam as vitórias e evidenciam a indisciplina no início de 2026. Com a volta do time profissional ao Campeonato Carioca, o Mengão conseguiu apenas uma vitória contra o Vasco por 1-0. Em 7 partidas disputadas em 2026, incluindo o Sub-20, o Mengão tem uma vitória, um empate e 5 derrotas. Vilão do vice-campeonato, o Carrascal deve mesmo ser punido financeiramente pelo Flamengo. Segundo o jornalista Mauro César e confirmado pelo portal Bola VIP Brasil, o meio-campista colombiano não vai ser perdoado após a expulsão desnecessária na final da Supercopa do Brasil. Vale mencionar que o meia colombiano recebeu 4 cartões amarelos com a camisa do Flamengo na temporada passada. O seu histórico disciplinar reforça a atenção da diretoria rubro-negra em relação às atitudes do camisa 15 dentro das 4 linhas. Alguém tem que puxar a orelha do Carrascal. O Michael estreou hoje pelo seu novo clube, o Al-Hula, pela 20ª rodada da 2ª divisão da Arábia Saudita. Anunciada há 2 dias com uma arte divertida que o relacionava ao Chuck, o boneco, um de seus apelidos, o Michael entrou aos 14 minutos da etapa final. 2 minutos depois, o Christian Guanca cobrou uma falta para a área e o baixinho completou com um bonito toque de direita e foi muito aplaudido pela torcida do Al-Hula. Beleza, Michel? Boa sorte para você. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada nesse vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Mirassol de São Paulo oficializou nesta terça-feira a venda do seu lateral esquerdo Gustavo Rodrigues, o Ramírez, grande revelação do clube para o Mengão. A promessa da base tem 19 anos e integra a equipe Sub-20 desde 2024 e disputou 2 edições da Copinha, além do Sub-20 da categoria pelo clube. Ele também fez parte do elenco que jogou a Copa Paulista em 2024. Tendo marcado um gol em 3 partidas e chegou a ser integrado ao elenco profissional do Mirassol. Embora não tenha atuado, o Ramírez figurou no banco de reservas na partida contra o Flamengo, naquele 3-3 na última rodada do Brasileirão do ano passado. A princípio, Ramírez vai integrar o time Sub-20 do Flamengo. Ele já assinou seu contrato com o Flamengo e os valores da negociação ainda não foram divulgados. O Flamengo informou que está fazendo uma reformulação do seu elenco e decidiu que todos os jogadores que não fazem mais parte dos planos do Felipe Luiz devem ser negociados ainda nessa janela de transferências que fecha no dia 3 de março. Depois do Juninho e do Michael, chegou a vez do Alan. Segundo informações do Bola VIP Brasil, o Felipe Luiz já deixou claro para a diretoria do clube que não pretende usar mais o volante ao longo dessa temporada, porque ele está fora do planejamento para 2026. E por isso, a intenção é vendê-lo o mais rápido possível, porque hoje ele tem um salário de R$850 mil por mês e seria um grande alívio na folha salarial do clube. Por isso também está sendo acertada a saída do Wallace Yan, que tinha um acordo com o Red Bull Bragantino, mas não vingou. Segundo o portal, existem outros times interessados nele e a expectativa é que o Wallace Yan saia também nessa janela. O centroavante Marcos Leonardo não foi para o Atlético de Madrid e uma reviravolta de última hora pode acontecer, porque ele estava com tudo acertado para desembarcar na Espanha, mas o negócio foi desfeito em cima da hora antes de ser assinado. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, o Al-Hilal acertou com o centroavante Benzema. E assim o Marcos Leonardo vai ficar com a sua minutagem ainda mais reduzida.
Agora o seu objetivo é decidir o futuro o mais breve possível. De acordo com os perfis esportivos que cobrem o clube da Arábia Saudita, a ideia é emprestar o Marcos Leonardo e ainda arcar com boa parte dos seus vencimentos mensais. Vale ressaltar que já existem times aqui no Brasil interessados nele, inclusive o Flamengo, que já tentou uma vez, mas não teve sucesso. E agora vê nessa atitude do time saudita uma grande oportunidade de reforçar o seu elenco com um jogador de primeira prateleira. O mais querido tem uma chance de ouro de trazer o Marcos Leonardo por empréstimo com opção de compra, nos moldes do negócio que estava sendo selado com o Atlético de Madrid. Vale destacar que o Marcos Leonardo tem 22 anos, faz 23 em maio, 1,77 de altura, é de Tapetinga, na Bahia, é um centroavante destro formado na base do Santos, que pode jogar também de segundo atacante ou meia ofensivo. Está no Al Hilal desde setembro de 2024 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2029. Seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do Marcos Leonardo? Coloca aí que eu quero saber. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!